Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17. Capítulo 17, versículo 11. Olha aí para a sua Bíblia, nós leremos um texto muito conhecido, eu acredito que de todos nós, ou da maioria. Capítulo 17 de Lucas, versículo 11 em diante, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Estamos aí vendo mais um milagre de Jesus, salvando a vida de um pecador e curando também a vida física desse homem. Irmãos, nós lemos um texto que, como eu disse, é muito conhecido, esse milagre da cura desses 10 leprosos. O livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, é o único evangelho que narra essa história. E Jesus faz algo interessante, cura esses homens. Quando lemos aqui, nós precisamos de entender, no capítulo 17, versículo 11, pode olhar para a sua Bíblia, fala que de caminho, Jesus estava a caminho, andando, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Samaria de um lado, Galileia de outro, como se fossem os estados aqui brasileiros, como se fosse Minas Gerais, que faz divisa com Goiás, com Rio de Janeiro, naquela linha do mapa, assim está Galileia e Samaria, pelo menos no tempo de Jesus. Ali havia então a parte da Galileia, a parte que era de Samaria, e Jesus estava indo, como o texto diz, passava pelo meio de Samaria e de Galileia, passava pela divisa desses 2 lugares, que também é muito conhecido pela palavra de Deus. Porém, esses 2 lugares é muito conhecido porque de uma parte tinha Galileia, onde Jesus viveu, onde Jesus fez grandes feitos, inclusive salvou grandes e fez grandes milagres. E da outra parte a Samaria, onde também Jesus fez milagres, onde Jesus teve grandes eventos que os evangelhos nos contam. Mas nós precisamos de entender que de um lado havia o povo judeu e de outro lado o povo samaritano, e eles tinham sim uma questão religiosa mal resolvida. E Jesus havia andando, passando por esses 2 lugares, como se ele estivesse andando na divisa, de um lado Samaria e de outro Galileia. E aí o texto bíblico fala que os leprosos chamaram Jesus. E aí Jesus, no versículo 12, fala assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Os leprosos nessa época não ficavam no meio da sociedade. Assim que era diagnosticada a sua lepra, conforme o texto que está escrito em Levíticos 13, segundo a lei de Moisés, a lei que Deus ordenou a Moisés a dizer para o povo, segundo essa lei, todos quantos estavam com lepra deveriam se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote fazer alguns testes, como se fosse médico, e depois que diagnosticasse era mesmo lepra, aquele sacerdote colocava aquela pessoa um pouco afastada da sociedade, e fora das aldeias, fora das cidades, para que não contaminasse os outros, e aquelas pessoas eram tidas como imundas, pessoas à margem da sociedade. E esses leprosos viram passar Jesus, à margem da sociedade, leprosos que estavam distantes, quem sabe, da aldeia,
distante, quem sabe, dos sacerdotes que um dia, outrora, falaram que eles não podiam ficar ali. Esses leprosos, quem sabe, estavam distantes de Jesus, porque a Bíblia fala no versículo de número 13, olha para sua Bíblia, que ficaram de longe e gritaram-lhe dizendo: Jesus, mestre. Ou seja, esses leprosos não puderam nem chegar perto, como se estivesse na pandemia, né? E como eu sempre digo, hoje é dia de, pelo menos nosso tema é culto de oração, e eu gosto sempre de trazer uma mensagem de alguém que orou. Esses discípulos leprosos nada mais fizeram do que orar, nada mais fizeram do que aproveitar a oportunidade. Ali estava Jesus, o Filho de Deus, a qual eles estavam ouvindo que grandes sinais estavam fazendo, que grandes coisas faziam. Quem sabe era o Messias, quem sabe era o Salvador do povo de Israel. Ouviram falar de Jesus. Assim, quando Jesus passou por perto da aldeia, onde eles ali moravam, fora da aldeia, os 10 leprosos, a Bíblia fala que de longe gritaram a Jesus. Sabe o que esses leprosos fizeram? Oraram. Do mesmo jeito que eu e você hoje dobra o nosso joelho, indo, dirigindo, e na sua casa, antes de dormir, você ora, esses leprosos oraram: Jesus, e mais, mestre, tende compaixão de nós, compadece da nossa dor, compadece do que eu estou passando, compadece da minha necessidade, olhe para nós. Nada mais do que esses leprosos fizeram do que orar. Queridos, na Bíblia está cheio de oração. Na Bíblia está cheio de relatos de pessoas que oraram. Lucas, então, é um livro que você pega para ler. Ele começa com oração no início e até no final vai falando só de oração, só de experiências de pessoas que oraram e foram bem-sucedidas. E no culto de oração nós temos que falar de quê? De oração. Que eu e você saiamos daqui melhores na nossa oração individual, na nossa oração agora coletiva, no nosso entendimento do que é orar, do que é estar diante do Senhor para orar. E esse texto nos traz um grande ensinamento. 10 leprosos, misturados entre eles, nós vamos ver que tinha samaritano, mas tinha também judeus, misturados entre eles, à margem da sociedade, distantes, aonde ninguém os via, de longe tiveram que gritar. E Jesus, como sempre fez, parou para os ouvir, abençoou-os, curou, como nós lemos aqui no texto. Vamos pegar alguns ensinamentos desse texto rapidamente antes de nós olharmos. Olha aí para você ver no versículo de número 13. (12 e 13), vamos ler para entendermos melhor. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de Jesus, 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A primeira coisa que nós precisamos de ensinamento desse texto, é o que eu estava falando agora há pouco. Queridos, pode ser que eu e você não esteja tão longe quanto esse leproso ou esses leprosos estavam. Pode ser que você viva aqui dentro da cidade, dentro da aldeia. Pode ser que você vive aqui, inclusive dentro da igreja, convivendo com seus irmãos, dentro do JEC, dentro de alguma situação favorável. Pode ser que você esteja entre uma família, pode ser que você esteja entre uma casa, pode ser que você esteja vindo aos cultos presencial, pode ser que você esteja vindo aos cultos pela internet. Mas fato é que todos quantos chamam a Jesus, Jesus para atender. Esse é o primeiro ensinamento. Não seguimos, não servimos a um Deus que está tão longe, a quanto Ele não pode nos escutar quando nós clamamos. Querido, a sua situação pode ser assim, deplorável, difícil. Sua situação pode ser, quem sabe, pior do que esses leprosos, porque esses leprosos tinham feridas mais físicas. Quem sabe você tem feridas espirituais, emocionais, mas saiba que se você quiser e gritar por Jesus, sempre Jesus vai parar para nos escutar, para nos ouvir. Lembre-se com esses leprosos, que não puderam chegar a perto de Jesus, mas gritaram. Quero outro exemplo, cego de Jericó, que me vem à mente.
ele era cego, não podia chegar próximo como uma multidão estava tão próxima. Mas ele ouviu o barulho dos pés da multidão, o tropidel, se não me engano, que a Bíblia fala. Ele ouviu e falou assim, está passando por ali, e ele gritou insistentemente, e do mesmo jeito que esses leprosos oraram, o cego de Jericó também orou, gritando, falou, Jesus, eu estou longe, mas eu acredito que só basta uma palavra do Senhor que eu vou ser curado. É assim, porque quem grita, quem ora, acredita, tem fé que basta uma só palavra de Deus para sermos abençoados. Irmãos, Jesus estava passando, ele não ia parar naquela aldeia, Jesus não ia para aquele lugar que aqueles leprosos estavam, mas aqueles leprosos foram abençoados pela presença de Jesus. Aprenda outra coisa, não desperdice chance e oportunidade com a presença do Senhor Jesus. Quando se vê no templo, não é religiosidade, está numa 4 paredes, está num templo bonito, não, esquece a religiosidade, mas aqui há ambiente, nós estamos criando um ambiente para que Jesus esteja presente no nosso meio. Então quando você vier no templo, quando você dobrar seus joelhos de manhã, à noite, quando você for orar, que você criou um ambiente para que Jesus estivesse ali, não desperdice essa oportunidade, grite se preciso for, porque Jesus vai parar para nos atender. Esses homens não desperdiçaram a oportunidade, falaram que o Mestre, o Messias, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus está passando por aqui, então é agora que eu vou aproveitar, vamos, quem sabe um animou o outro, e falaram, vamos lá, e gritaram. E diz a Bíblia que de longe, na mesma distância que eles gritaram, Jesus parou, virou para eles e falou assim, olha, irmãos, não é só o centurião que tem a fé de uma só palavra não, esses homens também tiveram a fé, porque não podiam nem chegar perto, então como é que Jesus ia lá colocar a mão neles para curar? E Jesus olha para os homens na distância que está, vira e fala assim, vai lá, apresenta o sacerdote. Outro ensinamento que nós vamos pegar com esses leprosos, olha aí para sua Bíblia, capítulo 17, versículo 14. Ao vê-los, Jesus não estava nem vendo, ao vê-los, os homens gritando, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Como eu disse, a lei de Israel dizia para os leprosos, que assim que saíssem suas feridas, antes do 7º dia, iria até o sacerdote faria os testes, e depois que comprovasse que era lepra, colocaria aquelas pessoas para um lado, para viver ali separado da sociedade, separado da cidade, separado das aldeias. Irmãos, aqueles homens, os 10, provavelmente, não sei o samaritano, mas provavelmente os outros 9, não sei, mas só sei que aqueles homens já tinham passado, quem sabe por uma vez, pelos sacerdotes. Quem sabe eles já tinham ido a primeira vez, quando receberam o diagnóstico da lepra. Quem sabe aqueles homens já foram achando, nossa, tomara que não é lepra. Porque a Bíblia fala em Levítico 13 que tinha outras doenças, depois do 7º dia, se fosse outra, podia voltar a conviver com o povo. Então quem sabe eles já foram para aquele sacerdote pensando, nossa, tomara que isso aqui seja só uma catapora, quem sabe que isso aqui seja só um arranhão, quem sabe que isso aqui seja só uma outra coisa, deu 7 dias e nada de curar, e aí o sacerdote falou para os 10, olha, não tem jeito, vocês vão ter que afastar, larga a família de vocês, larguem os filhos de vocês, larguem a esposa de vocês, larguem tudo, e vão para fora da cidade, porque isso aí é lepra, imundo vocês são, vocês não podem ficar junto com o povo. Que diagnóstico, irmãos. Eu li esse texto e pensei no Covid-19, né? Que a pessoa tem que ficar lá, sozinha lá, para não contagiar ninguém. Queridos, que situação desses 10 leprosos, já tinham ido no sacerdote, já tinham ido uma vez no homem de Deus, no homem que poderia transformar aquela doença, quem sabe, em cura, mas não tinha resolvido. A sentença era, fica à margem da sociedade, vocês não são próprios para entrar e para viver aqui. E aí quando puderam, olharam para a oportunidade, não dispensaram a presença de Deus, aprenderam a orar, gritaram, clamaram, chamaram Jesus. Jesus olhou para eles e disse, vai e apresenta ao sacerdote. E a Bíblia fala no versículo 13 que, indo eles,
eles foram purificados. Indo eles no caminho, nem chegar, não chegaram lá para ser purificados, nem precisou de voltar no caminho de volta. Indo, eles foram purificados. Sabe por quê? Irmão, Jesus podia curar eles sem o sacerdote? Podia. Por que será que Jesus fez isso? Mandou eles lá no sacerdote. Eu acredito que a primeira coisa é para falar assim, tem regras, vamos continuar cumprindo essas regras. O culto não é de qualquer jeito, precisamos de orientar pela palavra de Deus. Jesus, hora nenhuma, contrariou a lei, ele fala que ele veio para cumprir. Então vá lá, apresenta o sacerdote. E a segunda coisa foi para mostrar e quem sabe testar a fé desses homens. Porque esses homens viram e falam assim para Jesus, mas nós já fomos lá uma vez, ele já nos deu a sentença e nós já estamos com lepra. Possivelmente esses homens não seriam curados. Mas a Bíblia fala, Lucas na sua pesquisa, na sua narrativa, fala que os homens não questionaram nada, somente foram. E quando foram, indo em direção ao sacerdote, foram curados, ficaram purificados, quem sabe indo, andando, pensando, nós vamos chegar, nossa, Jesus falou, então nós vamos, se Jesus mandou eu vou, e aí indo, a caminho, um milagre, olharam para as suas peles, seu braço, sua perna, um olhou para o rosto do outro, e falou, olha, estamos curados, estamos limpos. Irmãos, o milagre aconteceu na hora que eles exerceram a fé. Outro aprendizado, exerça a fé, exerça a sua fé, saber o que está escrito na Bíblia, se não for todos, quase todos sabem, se eu perguntar aqui, fosse uma escola bíblica, falaria para mim de Gênesis e Apocalipse. Agora, cumprir o que está nas Escrituras, às vezes nós temos dificuldades, porque para cumprir, precisamos exercer a fé, e toda vez que precisamos de exercer a fé, temos dificuldades. Os homens sabiam que o sacerdote sim poderia curá-lo, poderiam sim ajudá-los, mas já tinham ido uma vez, não tinha dado certo, tinham sido expulsos da sociedade, mas porque Jesus mandou eles irem, Jesus deu uma ordem para irem, nem perguntaram por quê, como seria, foram, avante, prosseguiram, em busca da bênção, em busca do milagre. A Bíblia fala que indo eles foram abençoados. Sabe o nosso problema? É que nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Nós sabemos que temos um Deus que tudo pode, mas nós não gritamos Ele como os 10 leprosos não gritou. Nós sabemos muito o que fazer, mas na hora de exercer a fé, nós não exercemos como precisamos. Quer outro exemplo de fé? Que bastou só Jesus falar assim, fez. Pedro pescou a noite inteira, olha para Jesus e fala assim, Jesus, nós pescamos a noite inteira e nada nós apanhamos, mas porque o Senhor falou sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Irmão, se Jesus mandar, e Ele mandou nós fazermos, se a gente é só ficarmos um pouquinho mais atentos para as Escrituras, se Jesus falou, é porque Ele vai nos abençoar. Jesus não brinca com ninguém, Ele não mandou os 10 leprosos lá para fazer hora com a cara de ninguém. Se Jesus mandou eles irem, porque a bênção estavam lá no sacerdote, e antes de chegar foram abençoados. Pedro jogou a rede junto com os outros discípulos, e antes que a rede chegasse dentro do seu barco, a rede começou a rasgar de tanto peixe que estava. Jesus mandou jogar a rede, e eles jogaram a rede, e precisaram chamar de outros barcos, a ajuda dos outros discípulos, porque Deus os abençoou. Queridos, outro entendimento dessa palavra, não deixe de exercer a sua fé. Se Jesus mandou você congregar, congregue. Se Jesus mandou você orar pelo enfermo, ore. Chegou na casa de alguém que está enfermo, ore. Se Jesus mandou você perdoar, perdoe, porque ali vai vir bênção. Se Jesus mandou você amar, ame. Se Jesus mandou você cultuar, cultue. E Ele já mandou, está escrito. Vamos passar a exercer nossa fé, irmãos. Quem quer ser abençoado aqui, diz amém. Quem precisa de uma bênção aqui, diz amém. Todos nós precisamos. Agora, quem quer cumprir a palavra de Deus e exercer a fé nessa noite, diga amém. Nossa, vai, irmãos, um pouquinho mais fraco, né? Amém mais forte aí. Quem quer exercer a fé, diz amém.
É difícil, tem luta, estou à margem da sociedade, estou, quem sabe eu não tenho voz, quem sabe eu estou excluído, quem sabe ninguém me vê, quem sabe eu estou num lugar desprovido de beleza, desprovido de uma situação boa, quem sabe desprovido de uma vida financeira, quem sabe desprovido da minha família, mas grite, porque Jesus vai parar para te ouvir. E melhor, toda vez que Jesus para nos ouvir, Ele soluciona os nossos problemas. Toda vez que Jesus para nos ouvir, Ele soluciona os nossos problemas. Os homens foram curados. Antes de chegarem ao sacerdote, foram abençoados com a cura física. E a Bíblia fala que Jesus aí no capítulo 17, versículo de número 15, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Outro ensino que nós precisamos de aprender com esse texto: aprenda a aproveitar as oportunidades. Os homens, Marcelo, não podiam chegar perto daqueles homens ou da sociedade que ele estava, da cidade, inclusive Jesus que estava passando. Os homens tiveram que ficar de longe, os homens tiveram que gritar para Jesus ouvir. Pensa, irmãos, não foi só assim: ó Jesus, não, gritar. Jesus estava tão longe desses homens, que a Bíblia fala que Jesus não tinha visto eles. Jesus ouviu e depois que foi procurado, da onde? Quem está me gritando? Até encontrá-los. Os homens estavam longe. Os homens não desperdiçaram a oportunidade que tiveram, de, pelo menos estar, mesmo que longe, mas vendo Jesus. Da mesma forma, um samaritano, um homem que não era religioso, que não era judeu, que não era do povo de Israel, que não conhecia nem as leis, nem o Antigo Testamento, quem sabe, ou se conhecia, não praticava, não era religioso. Ele vem e aproveita a oportunidade, Sônia, para se jogar aos pés de Jesus. Olha para sua Bíblia. E prostrou com o rosto em terra. Aonde que ele ficou? Aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, e este era um, quem sabe, como eu e você. Um dia alguém olhou para mim, olhou para você e falou assim: isso aí não vai dar nada, isso aí não é religioso, isso aí é muito falador, isso aí quem sabe é mentiroso, isso aí quem sabe é fornicador, isso aí quem sabe é malandro, isso aí quem sabe roubou, isso aí quem sabe defraudou. Era assim que os judeus viam os samaritanos, como pessoas que não eram dignas de nada, não eram religiosos. Quem sabe assim como eu e você um dia fomos vistos pela nossa família, pela nossa sociedade, pelos nossos amigos, mas o homem tinha um coração que o quê? Olha o pensamento que eu acredito que esse homem teve. Se de longe Jesus já fez isso por mim, imagina eu de perto, imagina eu colado, imagina eu nos pés do Senhor. Eu preguei aqui, disse sobre Marta e Maria. Maria estava sentada onde? Aos pés de Jesus. Sabe por quê? O lugar de um discípulo aplicado, uma pessoa que estava prestando atenção, uma pessoa que estava interessada, era aos pés dos mestres. Aonde que esse homem chamou Jesus de quê? De mestre. O homem se jogou, prostrou, agradeceu, a Bíblia fala que adorou, aonde? Aos pés de Jesus. Irmãos, não perca a oportunidade de se jogar aos pés de Jesus. Eu e você temos dias e horas que viemos aqui no templo, que também é um lugar propício, não é só aqui, mas também é um lugar propício para adorarmos, e nós não adoramos. Nós saímos daqui do mesmo jeito que chegamos, e nós não jogamos o nosso coração aos pés de Jesus. Irmãos, lendo o livro de Atos, lendo a história de Paulo, teve dias que a igreja foi tão perseguida que não puderam estar como nós estamos. E não era pandemia, era crise, cristãos sendo mortos, os crentes tendo que se reunir escondidos. Está na Bíblia. E hoje nós temos oportunidade de vir aqui no templo, de orar em casa, de orar com família, de orar com os irmãos, de ligar lá terça-feira ou quarta-feira e participar do JEC. Irmãos, não deixe passar a oportunidade de se lançar aos pés de Jesus. O homem teve uma atitude que os outros 9 religiosos não tiveram, mas ele não deixou de se jogar aos pés de Jesus. Mais uma lição desse texto:
Não desperdice a oportunidade. Se você tiver 1 minuto, quem sabe, aproveita 1 minuto na presença do Senhor. A própria palavra fala que vale mais o quê? Um dia na casa, ou seja, um dia na presença de Deus, do que 1000 dias fora dela. Sabe, irmãos, nós não sabemos se daqui a 10 minutos, quando o culto acabar, nós vamos ter a oportunidade de adorar o Senhor. Às vezes você vai falar assim, não vou orar aqui agora não, porque eu geralmente, por religiosidade, todo dia, antes de dormir, eu vou orar. Será que você vai orar hoje antes de dormir? Irmãos, não deixe passar a oportunidade de se lançar aos pés do Senhor. A Bíblia fala que o homem, o ser humano, que eu e você fomos feitos para a glória do nome do Senhor. Então, enquanto você tiver fôlego de vida, glorifique o nome do Senhor. Seja você um culto a Deus vivo, que seja para a glória do nome do Senhor. Viva pensando nisso. Não, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, mas hoje eu quero viver para a glória do nome do Senhor. Se joga aos pés do Senhor. E para terminar a nossa meditação, reflexão dessa noite, no versículo de número 19, Jesus vira para o homem e fala assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O homem não era religioso. Quem sabe o homem não era eu, assim como eu e você que conhecemos a Bíblia. Quem sabe o homem era filho de pessoas até de outra religião. Quem sabe o homem tinha dificuldades, algumas coisas com a religião judaica. Quem sabe o homem não conhecia muito sobre o Deus de Israel. Quem sabe o homem ficou conhecendo sobre o Jesus no período que ele passou junto com os outros 9 que estavam leprosos. Não sei, irmãos, só sei que Jesus... A Bíblia fala, o centurião fala, e Jesus fala, sua fé está grande, basta uma só palavra de Jesus, aqui comprova, só uma palavra. A Bíblia fala que Jesus, que Deus fez o mundo pela sua palavra, e a palavra na Bíblia é quem? Jesus, que é o verbo. Jesus mandou uma palavra para o homem, falou assim, levanta e vai, porque a sua fé te salvou. Pum, o homem ficou salvo a partir daquele momento. Não sei daqui para frente o que aconteceu, se o homem voltou para sua família, se o homem virou pregador, se o homem, quem sabe, começou a pregar para os samaritanos, eu não sei, eu só sei que Jesus chegou na vida do homem, diferente dos outros 9 que não voltaram para adorar, diferente dos outros 9 religiosos da época. Jesus chegou para o homem e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu que estou falando, tá, irmãos, não está na Bíblia não, eu que estou falando, olha, eu tenho andado muito aqui por essa região, tenho visto muitas pessoas, tenho curado muitas pessoas, mas sua fé é fantástica. A Bíblia fala que a pedra angular foi rejeitada, né, pelos edificadores, ou seja, Jesus veio para o povo de Israel e o povo de Israel o rejeitou, e o homem não era do povo de Israel, mas Jesus falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vi muita gente por aqui, mas a sua fé me agradou de tal forma, que eu não vou só te curar da vida física não, eu vou te curar da sua vida espiritual, e a partir de agora, eu estou te dando um edito, você vai para sempre viver, nunca mais você vai morrer, a partir de agora, a fé que você teve para ir apresentar, a fé que você teve para cumprir a minha palavra, de ir sem questionar, e voltar, e me adorar, reconhecendo que realmente eu sou Deus, sou mestre, sou Jesus, a tua fé te salvou, bum, salvou o homem. Sabe o que significa isso? Deus, por meio de Jesus, fez uma obra completa na vida daquele homem que voltou para adorar. E dos outros 9, abençoou milagrosamente com a cura física. Mas a Bíblia não fala dos outros 9, porque os outros 9 não voltaram. Quem sabe os outros 9 a partir dali saíram, foram abençoados naquele dia, mas tiveram outros problemas, tiveram outras coisas. Mas esse homem, a Bíblia fala que Jesus cuidou dele por completo, curou a vida física e curou a vida espiritual. Para terminar, eu quero encerrar com uma parábola, porque isso não pode ser verdade, né? Mas é uma parábola. Mas é didático, é para a gente aprender. Diz um certo professor que Jesus no céu, como nosso advogado, como nosso intercessor diante de Deus, chega para Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, tem um irmãozinho ali na igreja de Betel, que está orando por uma porta de emprego,
está desempregado, está com problema, está orando, orando. E aí Deus vira para Jesus e fala: vai lá, pode dar tudo que esse cara quer aí, abençoa, abre a porta de emprego para ele, está orando. Aí outra irmã fala: Senhor, meu filho está assim, está assado, me ajuda. E tem 5 anos essa irmã está orando. Aí Deus fala para Jesus: vai lá, meu filho, dá a benção para essa irmã, tira esse filho dela das drogas, amém. Aí o outro irmãozinho, assim como eu, fala assim: Jesus, estou precisando de comprar um carro novo, estou precisando de uma casa, né? Porque a gente gosta de bens, né, irmão? A gente não é desse mundo não, mas a gente gosta bem desse mundo, né? Aí ora e fala: Jesus, quero isso, quero aquilo outro. Aí Jesus fala: vai lá. Deus fala assim: vai lá, Jesus, abençoa o Emerson, que ele está pedindo, está orando, está pagando preço lá, tá, né, vou abençoar ele. Aí diz a parábola, o texto, para elucidar, que tinha um homem que falava: Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és lindo, Senhor, eu te adoro pelo que o Senhor é, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é tão bom que o Senhor me salvou, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é tudo de bom para mim. E começou a adorar, a falar a palavra de adoração, adorar o Senhor. E aí Deus olha para aquele homem adorando, e aí Jesus chega e fala: Jesus, Deus tem um homem lá que só está te adorando, só está falando palavra de adoração. E aí Deus vira para Jesus e fala assim: então vai lá e dá tudo que esse homem quer. A parábola nos ensina que a adoração move o coração de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus nos atrai, mas para o amor de Deus nos atrair, nós precisamos de deixarmos sermos atraídos. Então, quando você joga aos pés do Senhor, ora como esses homens oraram, desprende de tempo, coloca seu coração contrito na presença de Deus e ama a Deus, dá palavras de adoração, de amor, diz para Ele que o ama, diz para Ele que não é porque o que Ele te dá, mas é porque o que Ele é para você. A Bíblia fala que nesse momento o amor dele nos atrai. Não porque nós somos bons, não porque merecemos, mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu inclusive o seu Filho para tudo que nós precisássemos, nós tivéssemos em Jesus, inclusive viver eternamente com Ele. Irmãos, vamos sair daqui com esse ensinamento: grite, mesmo de longe, mesmo que doente, mesmo que fraco na fé, mesmo que problemático, grite, porque Jesus vai parar para nos ouvir. Saiamos daqui com a certeza que de quando Jesus parar, Ele vai nos abençoar, porque basta uma palavra do Senhor para Ele nos abençoar. Lembrando, Jesus estava passando por aquele lugar, e aí os homens aproveitaram a oportunidade. Lembrando, depois que o homem foi curado, ele voltou e aproveitou a oportunidade que estava ali diante dele. Jesus, quem o curou, Deus estava ali na pessoa de Jesus. E o homem não dispensou essa oportunidade.